E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Me chamo Lucas Araújo e esse vídeo eu vou falar o porquê que eu decidi fazer sexo apenas depois do casamento e porquê que você, cristão, também deve seguir o mesmo, tá? Ou qualquer pessoa que queira fazer o que é certo, né? Então, fica aí até o final do vídeo que você vai entender muito bem por que que você deve fazer sexo apenas depois do casamento, como que você consegue fazer isso e como eu vivo, né, até o casamento sem sexo, né? Já faz aí um bom tempo que eu não pratico, tá? Então bora lá. Lucas, por que que eu devo ficar sem sexo? Antes de tudo, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like aí, deixe seu comentário no final do vídeo, tá? E já me segue lá no Instagram, Lucas Araújo OV, ou se inscreve aqui no canal do YouTube. Primeira coisa, Lucas, por que que eu devo ficar sem sexo até o casamento? Eu vou te dar duas explicações, uma bíblica e outra lógica, tá? As duas estão interligadas porque a Bíblia é lógica, tá? Então, eu quero começar com a lógica. Quero começar com a lógica e depois eu vou falar da Bíblia e depois eu vou linkar a Bíblia com a lógica, tá? Então, eu vou explicar de maneira lógica. Primeiro de tudo, o que é amar? Eu quero partir da premissa para explicar o que é o amor, de que amor é o acolhimento. Amor é sacrifício, né? Para haver acolhimento, deve haver sacrifício da outra parte. Consequentemente, o sacrifício é uma entrega total, certo? Infelizmente, as pessoas não entenderam o que é amor. Elas acham que amor é utilidade. Os homens acham que amor é gostar de fazer sexo com mulher. Gostar do sexo da mulher. Amor não é isso. Se aquela mulher ficar doente, se aquela mulher não conseguir, tu casou com aquela mulher que tu gosta tanto de fazer sexo. Se aquela mulher ficar doente, tu vai ser fiel a ela? Se ela ficar doente e não conseguir fazer sexo, tu vai ser fiel a ela? E quando ela estiver velha, que o corpo dela não vai estar mais tão bonito quanto antes, você mesmo assim ainda vai amar ela? Amor é isso. Amor é independente das aparências, independente das minhas vontades ou da utilidade da pessoa, eu vou amar ela. Então, homens e mulheres também, aprendam o que é amor. Então, partindo dessa premissa, eu preciso, antes de me casar, e aí eu posso explicar o que é o casamento, é se tornar uma só carne, é uma união para a vida eterna. Antes de me casar, eu preciso saber se eu estou disposto ou não a amar aquela pessoa. Bem, se eu estiver disposto, eu parto para uma próxima etapa, que é o casamento. Se eu amar realmente aquela pessoa, eu passo para a próxima etapa. Como que eu sei que eu amo realmente aquela pessoa? É pela emoção? É pelos sentimentos? Não. Pela razão, né? O Papa João Paulo II, ele fala muito bem sobre isso, né? E ele entrega algumas coisas. Primeiro, o que é que deve haver entre um casal? Atração física, né? Não é porque você vai ficar sem sexo que você não vai ter atração física pela pessoa. Você tem que achar aquela pessoa bonita. Você tem que achar aquela pessoa bonita. Você tem que olhar para aquela pessoa e falar, essa pessoa é bonita. Segundo, a química, né? O que chama de química é a atração de fato sexual. É você encostar na pessoa e você sentir vontade. Porque tem pessoas que você acha bonita, só que você não tem química. Terceiro ponto. Princípios e valores alinhados. Princípios e valores alinhados. O que você quer? Quais são os seus objetivos? Para o casal cristão, o objetivo é o céu. E quarto, o transcendentalismo. Buscar as coisas exteriores.
as coisas do alto, né? Buscar levar o outro para o céu. Então essas 4 coisas fazem com que eu me coloque à disposição para de fato amar uma pessoa. Certo? Então, eu preciso aprender isso. Preciso aprender a amar a pessoa. Amar a pessoa como ela é. Não o corpo dela, não como as coisas que ela faz, mas a alma dela. Não que essas coisas não importem, até porque nós somos seres de corpo e alma. Então eu tenho que amar o corpo e eu tenho que amar a alma. Só que eu devo amar, acima de tudo, o corpo da pessoa. Tá? Então, primeiro ponto, aprender a amar. Por isso a castidade até o casamento. Porque a castidade, que é ficar sem sexo até o casamento, nos permite que eu aprenda a amar a pessoa como realmente ela é. A castidade faz com que eu tenha tempo para conversar com a pessoa. A castidade faz com que eu alinhe as coisas sem emoção. Que eu controle os meus impulsos sexuais. Os impulsos sexuais são a nossa energia mais forte que tem. Cara, se eu consigo controlar isso, se eu consigo ser fiel a algo, controlando isso, consequentemente, eu vou ser fiel na hora das dificuldades com aquela pessoa, se aquela pessoa não puder fazer sexo, praticar sexo. Então, é muito importante que você viva a castidade, para que você aprenda a amar a alma daquela pessoa de verdade. Tá? Segundo pilar, segundo ponto aqui. O sexo, o que é o sexo? O sexo é a união mais forte que uma pessoa pode ter com a outra. Durante toda a minha vida, eu pratiquei sexo com muitas pessoas. Durante toda a minha vida, eu vivi no mundo. Eu não tinha essa consciência. Ou melhor, eu tinha, mas não queria dar prioridade. Então, provavelmente, você que esteja assistindo esse vídeo, você até tem consciência de que isso é o certo. Mas você não dá prioridade porque você ainda não entendeu o que é a seriedade de um sexo fora do casamento. Quando você entender qual que é a seriedade de um sexo fora do casamento, você não vai fazer. Então eu quero aprofundar nessa segunda etapa. O que é o sexo? O sexo é 2 pessoas se tornando uma só carne. Então quando eu faço sexo com uma pessoa, eu estou me unindo a ela de uma forma que aquela pessoa passa a fazer parte de mim. Fica um pedaço da pessoa em você. Falando assim de maneira analógica, né? Então, fica um pedaço dos comportamentos, do que aquelas pessoas pensam, das relações, as memórias ficam. Então você tem uma conexão, cara, com aquela pessoa que é apenas digna de um matrimônio. Se você faz sexo com uma, faz sexo com outra, lá na frente, quando você tiver a sua esposa, ou quando você quiser ir para um casamento, você vai estar lembrando disso, dessas memórias. Afinal, você quis ser um com várias. Então, o sexo traz isso. Traz essas memórias, traz essa proximidade que é digna de um casamento. E qual o problema disso, Lucas? Qual o problema disso? Vou contar uma história. Imagina que você conhece uma pessoa, você está se envolvendo com ela, você escolhe não fazer sexo com aquela pessoa. Você escolhe não fazer sexo com aquela pessoa. Para quê? Para evitar esse tipo de proximidade. Logo depois você termina com aquela pessoa. E 2 meses depois ela está com outra. Ela vai lá e casa com aquela pessoa. Você não gerou uma conexão com aquela pessoa o suficiente para gerar um trauma nela. Que ela poderia estar levando para o casamento, para os filhos, etc. Agora eu vou contar a história ao contrário. Você namorou com uma pessoa 1, 2 anos. Vocês faziam sexo toda semana, todo dia.
todos os lugares. Vocês criaram uma intimidade que não teria como passar daquilo. E logo depois, vocês terminam. Vocês terminam, aquela pessoa vai ficar com outra pessoa. Adivinha o que é que ela vai levar para o próximo relacionamento dela? Os traumas do seu relacionamento, do relacionamento passado. E adivinha o tanto de memória, imagina o tanto de memória afetiva que aquela pessoa vai ter desses momentos de intimidade. Os traumas que ficaram naquele relacionamento passado vão ser trazidos para esse. E os traumas de um relacionamento, de um casamento, refletem nos traumas de um filho. Então, quando você faz sexo antes do casamento, você não só está acabando de maneira negativa, você só não está acabando com a sua vida, mas você está acabando com a vida de outras gerações. Você está contribuindo de maneira negativa na sua vida, na vida da pessoa e na vida de outras gerações. Você está influenciando negativamente a vida de outras pessoas. Quando você faz sexo antes do casamento, essas são as consequências. Quando você faz sexo antes do casamento, você vai ferir aquela pessoa, aquela pessoa vai ferir o próximo relacionamento dela. E se ela se casar e ter filhos, vai ferir os filhos. E aí vai de geração em geração. Então olha o impacto que isso tem. Olha o impacto que um sexo de casamento antes do casamento tem. Então é inaceitável isso, tá? Terceiro ponto. Lógica de Deus. A lógica de Deus, ela é montada para a proteção da sua alma. Proteção da sua alma. Para a salvação da sua alma. E aqui eu já vou entrar na parte bíblica. Se a lógica de Deus é montada para a proteção da minha alma, logo eu não posso ir contra isso. E fornicação é contra isso, biblicamente falando. E aqui eu vou pegar a Bíblia. Deixa eu pegar aqui a Bíblia. Vamos lá. Você vai abrir em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Fugir da fornicação. Todo outro pecado que o homem cometa é exterior ao seu corpo. Aquele, porém, que se entrega à fornicação, peca contra o próprio corpo. O que é fornicação, gente? Sexo fora do casamento. Então, eu peco contra o meu próprio corpo. E lembra que eu falei que nós somos seres de corpo e alma? Quando eu peco contra o meu corpo, eu peco contra a minha alma. Então, eu estou indo contrário à lei de Deus. Então, quem é contrário à lei de Deus é a favor da lei do mundo. Você está sendo conivente com a lei do mundo. Você, pelas suas vontades sexuais, pelas suas próprias vontades, você está sendo conivente com as coisas do mundo. Agora, vamos supor que você não é essa pessoa. Você não é essa pessoa que é refém das suas vontades. Ou melhor, que não quer ser refém das suas vontades. Você até é, mas você quer sair disso. Lucas, qual que é o caminho para eu viver a castidade? Qual o caminho para eu buscar essa pureza? Qual que é o caminho para eu desenvolver a virtude da castidade? Pessoal, a virtude da castidade e o pecado contra a castidade é uma das coisas mais difíceis de serem vencidas, desenvolvidas. E eu só consegui vencer, viver a castidade, quando eu comecei a receber os sacramentos. Os sacramentos da Igreja Católica. Tá? Os sacramentos de Cristo. Então, se você é católico ou se você não é, aos católicos, entenda que os sacramentos são o único caminho que você tem para viver isso.
Por quê? Porque não é pela força do seu braço. Gente, se eu fosse tentar viver a castidade com a força do meu braço, se eu fosse tentar ficar sem sexo até o casamento, com a força do meu próprio braço, eu não aguentaria. Eu só consigo pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, através dos sacramentos, principalmente da confissão e da Eucaristia. Então, se você não é católico, pelo menos se abre para entender o que são os sacramentos. Se você é católico, dê a devida importância para os sacramentos. O segundo ponto é, entenda que existe um processo. Entenda que existe um processo. Você não vai sair de um dia uma pessoa viciada em sexo, em masturbação, em pornografia, para uma pessoa santa, uma pessoa que busca a santidade. Não é do dia para o outro, é uma construção. São Tomás de Aquino, ele vai separar isso em 4 partes. Os viciosos, os incontinentes, os continentes e o virtuoso. O que é que muda? É a vontade pelo bem. Então, o vicioso é aquela pessoa que não consegue ficar sem prática todo dia. O incontinente é aquela pessoa que começa a querer parar de fazer aquilo. Ela consegue poucas vezes, mas já começa a conseguir. A vontade para o bem dela já começa a mudar. Terceiro ponto. O continente. Ele agora só cai algumas vezes. É o cara que só cai algumas vezes na masturbação. É o cara que só cai algumas vezes no sexo antes do casamento. E quarto e último, o virtuoso. Aquele que a vontade dele 100% é fazer o bem, é fazer aquilo que é certo. Então, nós devemos entender esse processo e mirar em ser virtuoso. Construir as virtudes. Construir a virtude da fortaleza, que é ser forte, se fortalecer em Cristo. A virtude da temperança, para saber até onde você pode ir ou não pode ir. Se você pode ficar muito tempo sozinho com a pessoa ou não pode. A virtude da prudência. Se você tiver namorada, não pegar nas partes íntimas dela. Ou não ficar sozinho com ela durante muito tempo. Ou se você não tem namorada, evitar ir para lugares onde você pode pecar. Virtude da prudência, temperança, fortaleza. E ser justo com as pessoas. Por último, a virtude da justiça. Ser justo. Por que a justiça é muito importante aqui? Porque antes de você começar qualquer relacionamento, cara, você precisa deixar muito claro quais que são os seus princípios e ser justo com aquela pessoa. Quais que são os seus valores, o que é inegociável para você. E não negociar a castidade. Não negocie a castidade. Vai chegar muitas pessoas querendo negociar a castidade. Então não faça isso. Não abra o que é de mais sagrado. Não troque o que está escrito aqui por causa de uma pessoa. Não vai valer a pena. Se você tem uma pessoa que está querendo entrar na sua vida, que está querendo te fazer negociar isso aqui, exclua essa pessoa imediatamente da sua vida. Não negocie a castidade. Mais vale a salvação da sua alma do que um relacionamento dar certo. É melhor você passar a vida inteira sozinho, solteiro, do que perder a sua alma. Então não negocie a castidade. Então, sacramentos e a construção das virtudes. O sacramento vai contribuir para a construção das virtudes. Tá? Não se coloque em situações de pecado e esteja cercado de pessoas que contribuem para que você viva isso. Tá bom? Então, a partir de hoje, cara, começa a dar prioridade para isso. Se você estava em cima do muro, se você achava que isso é besteira, comece a dar prioridade para isso, cara. É a verdade. Se você tem peito para discordar da Bíblia, tudo bem, aí é você que escolhe, mas eu prefiro salvar a minha alma. Dê a importância para salvar a sua alma. Tá? Então, é isso, dá importância para isso, para de fugir da verdade. Muitas pessoas não dão importância para isso, que elas estão fugindo da verdade. Elas acham que a castidade não é para elas, mas a castidade é para todos, a santidade é para todos.
Vocês foram chamados para ser santo. Eu fui chamado para ser santo. Todos nós fomos chamados para ser santo. Então a castidade é para todos. A castidade é para mim. A castidade é para você. E se você quiser viver uma vida amorosa de longo prazo, tenha certeza que você não vai construir um relacionamento na areia, no barro, e sim na rocha. Viva a castidade. Viva a castidade para você amar a pessoa que você tá do seu lado. Tá bom? Tamo junto. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí, deixa seu comentário. E até o próximo vídeo.